Bem, boa noite, pessoal. Muito obrigado ao pessoal que está aqui presente e a você que está acompanhando essa filmagem no canal Direito Favorável. Muito obrigado por estar nos assistindo. Nós vamos falar hoje sobre locação, certo? Vou ser bem informal com vocês, tá? É um bate-papo, como eu falei aqui desde o início, certo? E você deve estar falando, ora, mas eu estou aqui, geralmente eu não gosto de locação. Pessoal, você que é advogado, certo? Ou você é um corretor aqui? Um corretor de imóveis? Pronto. Você que é advogado, certo? Pelo menos uma vez na vida, você vai fazer um contrato de locação. Uma vez. Seja para você, certo? Ou seja para aquela tia que sabe que você é advogado e que vai lhe ligar quando ela estiver precisando fazer um contrato de locação. E eu vou dizer mais. Esse seu trabalho vai ser de graça. E você tem que fazer bem feito, porque se não fizer bem feito, ela vai te excluir do grupo da família. Então, aqui eu trouxe para vocês aspectos práticos, certo? Eu gosto de fazer, não gosto tanto da teoria, eu acho legal numa palestra dessa, bate-papo, sempre falar do aspecto prático, tá? Trouxe aqui para vocês alguns pontos das principais cláusulas de locação, para se fazer um contrato de locação, e as novas modalidades de locação, para a gente ficar bem a par do que realmente está vindo aí no mercado imobiliário, tá certo? Antes de tudo, nós temos que saber aonde a gente está pisando. Qual é a lei que rege a locação de imóveis no Brasil? É a Lei 8245 de 1991, certo? Houve uma alteração na lei, que é a Lei 12.112 de 2009, que a imprensa, na época, certo? Noticiou dizendo que era a nova lei de locação. Porém, essa Lei 12.112, ela fez apenas algumas alterações na lei de locação, correto? Então, atualmente, a lei que rege a locação é a 8245 de 1991. Esses, pessoal, são os principais elementos de um contrato de locação, certo? Partes. Quem é locador? Quem é o locatário? O objeto ou o imóvel que está sendo alugado, certo? Dando um destaque em relação ao objeto, em relação ao próprio imóvel, é de fazer um termo de vistoria. O termo de vistoria, você fazendo um termo de vistoria bem feito, você vai tirar 60% da dor de cabeça durante o contrato de locação. Ok? Tem o aluguel. Qual é o valor que a gente vai dar para essa locação? Garantia também. A nossa lei de locação, no artigo 37, ela nos traz 4 opções das garantias. Porém, o Secov, no Rio de Janeiro, fez uma pesquisa que a principal ainda é o fiador. Tá? Eu trouxe alguns pontozinhos aqui para a gente ver de uma maneira melhor, tá? Mas sem formalidade, para ser algo bem bacana, tá certo? Um dos pontos também é a multa. Né? Existem alguns tipos de multa no contrato de locação, tem um prazo e algumas cláusulas especiais. Você que é corretor, você que é advogado do inquilino, são as cláusulas imprescindíveis que tem que ter, tem que colocar, tá? no teu contrato de locação. Ok? Então a gente vai ver isso de acordo aqui com a sequência do nosso bate-papo. Primeiro, pessoal, partes. Será que o locador necessariamente é o proprietário do imóvel? Já vi muitos amigos advogados, tá? Perguntando, olha, eu preciso saber qual o nome da matrícula, qual é o titular da matrícula, quem é o dono do imóvel para colocar aqui no contrato de locação. Será que realmente, necessariamente, tem que ser o proprietário locador? Não. Necessariamente, pessoal, precisa da assinatura do locador. Quando a gente faz um contrato de locação, certo?
a gente transfere a posse, certo? Existe uma diferença de domínio e posse. E no contrato de locação a gente fala de posse, tá? Não é o domínio. Então, o locador pode ser uma outra pessoa que não seja o proprietário. Como, por exemplo, Apolo, eu trouxe aqui para vocês, o cônjuge. Vamos dizer, por exemplo, que existe o seu Francisco e existe a Dona Maria, certo? E o imóvel está no nome da Dona Maria. E a Dona Maria, num exato momento, num período lá trabalho, está no Rio de Janeiro, e quem está no imóvel é o seu Francisco. E chego na minha imobiliária para alugar o imóvel. Será que eu tenho que pedir para a Dona Maria, do Rio de Janeiro, vir até a Fortaleza para assinar o contrato de locação? Não, não precisa disso. O seu Francisco, no nosso exemplo, ele tem a posse. Então ele pode locar aquele imóvel. Outro exemplo, uma vez eu estava fazendo uma palestra na Quarta Nobre, do Cresce, e me falaram a seguinte situação: Apolo, mas quem está na posse tem que pedir a anuência, né, do proprietário. Eu disse, depende. Aí todo mundo ficou se olhando, aquele negócio, desaprovando o que eu tinha falado. Eu vou te provar. Um mesmo exemplo. O seu Francisco e a Dona Maria. Ok? O seu Francisco é o dono do imóvel. Tá certo? Porém, o seu Francisco, depois de um tempo, veio a falecer. E a Dona Maria é a inventariante. Dona Maria quer alugar o imóvel, independentemente de religião. Eu preciso pedir a anuência do seu Francisco? Eu que não quero ser o corretor ou o advogado que vai querer atrás dessa anuência. Não falo de religião. Mas o que eu quero mostrar é que nem sempre, primeiro, tem que ser proprietário, nem sempre precisa da autorização, como é no caso do inventariante. Outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês, certo? É o procurador. Vou dar um exemplo aqui. Um amigo meu, isso realmente aconteceu, certo? Ele tinha um apartamento na praia de Iracema, e ele disse: Apolo, eu não quero mais morar aqui e tal, fica na administração desse imóvel, tá? E quando você tiver para alugar ou para vender, você me diz que eu venho para cá. Eu disse: cara, não precisa. A gente faz uma procuração, você me dando os poderes para administrar esse imóvel. E assim foi. Ele foi para os Estados Unidos, está morando até hoje, certo? E eu aluguei o apartamento dele, o imóvel dele, certo? Tendo uma procuração. Volto a perguntar: eu sou proprietário? Não. Não. Foi por meio de uma procuração. Um outro exemplo, para a gente terminar essa parte, é o do próprio locatário. O próprio locatário, ele pode, no decurso do contrato de locação, sublocar. Porém, nesse caso, a lei, ela pede que haja uma autorização, uma anuência do proprietário. E aí vem o sublocatário. Tá joia? Esse é um dos pontos que eu queria trazer para vocês, referente a um dos pontos principais aí do contrato. Certo? Eu estava acompanhando o WhatsApp e teve uma pessoa que perguntou na ação de despejo, não sei se essa pessoa está aqui, certo? Se tinha que ser o proprietário ou o locador. E aí eu te respondo, depende de quem está no contrato de locação. Se no contrato de locação tiver o locador, vamos dizer, colocar o caso da Dona Maria, o seu Francisco é a Dona Maria, o seu Francisco é o proprietário do imóvel, só que a Dona Maria é a locadora. Numa ação de despejo, quem está no polo ativo da ação é o proprietário ou o locador? O locador. O locador. Se você colocar um proprietário, a sua petição vai ser inérita. Ok? Certo? Então esse é um ponto que eu achei interessante trazer para vocês. Outro ponto que eu trouxe para vocês é em relação ao aluguel. Pessoal, na nossa lei, a lei de locação, ela é regida por um princípio. Qual é o princípio? O princípio da autonomia
da vontade das partes. Existe alguma tabela que disciplina o valor de determinado apartamento? O apartamento de 30 metros quadrados, com um quarto, não sei o quê, tem que ser tantos reais. Apartamento de 3 quartos tem que ser tantos. Não tem. E a própria lei diz, no artigo 17, que é livre. É livre a convenção do aluguel, vai dar a sua estipulação em moeda estrangeira e sua vinculação à variação cambial. O que eu quero mostrar para vocês é inteiramente livre. Inclusive eu, nesse período que foi uma baixa no mercado imobiliário, mas graças a Deus o mercado está melhorando cada vez mais, mas eu já aluguei aluguel com um preço 50% do que seria realmente o seu valor. Mas justamente porque se eu deixasse o apartamento, no caso era um apartamento desocupado, o condomínio era R$1.000. Então pesaria para o locador todos os meses, fora o IPTU, fora às vezes o próprio desgaste do imóvel, para fazer uma limpeza, para fazer, enfim, reparos. Então o imóvel valeria R$1.500 no mercado comum, e a gente alugou por R$750. Ou seja, quase 50%. 50%. Eu quero mostrar que é livre. Dia do pagamento e local do pagamento. Se por acaso, pessoal, no contrato de locação não tem definido o dia do pagamento, como é que fica? Fica dia 5, fica dia 10, fica dia 15. Pessoal, a lei, ela vislumbra, certo? Não havendo uma data estipulada para se realizar o pagamento vai ser no 6º dia útil do mês seguinte. Geralmente, nas locações, no seguinte raciocínio: você utiliza o imóvel e depois paga. A gente vai ver já que só há 2 maneiras de se fazer o pagamento antecipado daquela locação. Em regra, você utiliza o imóvel, certo? E depois de um mês, você paga aquele aluguel. Posso fazer, pessoal, uma parte fixa e uma parte variável? Posso. Acontece muito em shopping center, acontece muito em posto de gasolina, certo? Geralmente, posto de gasolina, principalmente no interior. Já peguei muito caso de posto de gasolina que o terreno, por ser muito grande, geralmente posto de estrada, tem a recepção muito grande de caminhoneiros, precisa de um terreno muito grande. E geralmente, se a gente for colocar na ponta do lápis para dar um parecer de aluguel, a gente faria um aluguel de R$40.000, certo? E às vezes o cara está começando a montar o seu posto e não tem condições de pagar esse aluguel de R$40.000. O que a gente faz? Ora, a gente estipula essa parte fixa e a outra parte variável. A parte variável, pessoal, vai ser na porcentagem do lucro que aquela empresa vai ter. Como eu disse, é livre a convenção do aluguel. A gente pode estipular. Se eu quiser, eu posso dar uma carência de 3 meses. Muitas vezes acontece de eu pegar um imóvel, o imóvel precisa de alguns reparos, certo? Às vezes eu pego, por exemplo, uma sala crua, certo? Eu estou administrando uma sala crua. Sala crua, que a gente diz, é uma sala que não tem um piso, não tem a cerâmica ainda, não tem as paredes forradas e não tem o teto forrado. E a gente dá uma carência. 3 meses para a pessoa ajeitar. Então, é muito há essa liberdade entre o locador e o locatário para fazer esse reajuste em relação ao contrato de locação. Joia? Pagamento antecipado, como eu tinha falado para vocês. A regra, pessoal, é a gente utilizar o imóvel e no final a gente faz o pagamento. Porém, só existem 2 possibilidades que a Lei 8245 traz para a gente, que pode realizar o pagamento antecipado. Só essas 2 possibilidades. Está no artigo 20. Salvo as hipóteses do artigo 42 e da locação para a temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. As 2 exceções, pessoal, é o seguinte:
como o próprio artigo 20 já diz, a locação por temporada. Vou dar uma locação por temporada, por exemplo, no carnaval, eu posso cobrar aquele aluguel antecipado. Lembrando que a locação por temporada, a característica dela principal é o prazo, que é até 90 dias, certo? E nos contratos do artigo 42. Quais são esses contratos? São os contratos que não possuem nenhuma garantia. Contratos que não possuem garantia, não possui a calção, não deu fiador. Geralmente a gente aluga para sogra, para cunhado. A gente não vai pedir uma calção, um fiador para sogra e para cunhado. Mas também, por outro lado, a gente pede o aluguel antecipado. Certo? Então, há essas duas hipóteses, tá, que a gente pode exigir o aluguel antecipado. Locação por temporada e contrato que não possui garantia. Porém, pessoal, vou deixar até em destaque aqui para vocês. Vocês estão vendo que é exigir, não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. Vocês concordam comigo que há uma diferença entre exigir e oferecer? Concordam? Vou dar um exemplo para ficar melhor, com melhor entendimento, para ficar mais didático para vocês. Nesse mesmo imóvel desse meu amigo que foi para os Estados Unidos, certo? A gente pediu um aluguel lá de R$2.000. É um apartamento de 40 metros quadrados na Praia de Iracema. E com um condomínio tudo fazia por R$2.000. E chegou uma determinada pessoa, certo? Gostou muito do apartamento por conta da localização, que é próximo ao trabalho. O apartamento era bom e tinha uma área de lazer muito bacana e aquele negócio, se apaixonou à primeira vista. E aí o inquilino queria fazer, olha, Apolo, faça aí por 1.600, por 1.700, 2.000 ainda fica muito caro, certo? E eu dei a seguinte sugestão. Fulano, por que você não oferece uma proposta? Se você pagando antecipado, você pagaria uns 1.800 ao invés de 2.000. Apolo, como? Bem, seguinte, você paga antecipado, isso é uma sugestão que eu estou te dando. Você paga antecipado, olha, eu vou pagar 2 meses aqui antecipado. Porém, ao invés de pagar 2.000, com desconto, eu pago R$1.700. Ah, Paulo, gostei. Faz essa proposta, depois me manda por escrito, por e-mail. É justamente, pessoal, para eu me precaver, certo? Já vou dizer por quê. E aí ele mandou e o proprietário, o locador, falou, Paulo, realmente, se ele pagando 2 meses antecipado, a cada 2 meses antecipado, fica um negócio bom para mim. Eu aceito os 1.700. Alguma situação, algum ponto do meu exemplo, eu exigi pagamento antecipado? Eu ofereci, não foi? Vocês concordam? Todos estão concordando comigo? Então existe essa diferença de exigir e de oferecer. E aí eu deixo, por isso que eu pedi, para que ele enviasse essa proposta por e-mail. Caso futuramente, a gente não sabe as pessoas, mas caso futuramente ele vá judicialmente dizendo, olha, ele estava exigindo, eu pagava um aluguel antecipado. Não, está aqui. Você me mandou um e-mail com uma proposta dizendo que pagaria dessa forma. E ainda assim, pessoal, ainda assim, o que eu faço? No contrato de locação, eu coloco uma parte que é logo depois das partes. Tem tipo, contrato de locação residencial, locador, locatário, e logo abaixo eu já coloco os considerandos. É algo muito bacana que se você colocar não só nos seus contratos de locação, mas em qualquer contrato que você for fazer. Pessoal, o contrato de locação do imóvel A é diferente do imóvel B, que é diferente do imóvel C, é diferente do imóvel D. O que eu quero dizer com isso? Não façam Ctrl+C e Ctrl+V nos contratos de locação. Estou falando de contrato de locação. Se vocês quiserem fazer nos outros, mas eu vim falar de locação. Não façam. Já vi muito erro de corretor, muito erro de advogado, por conta do Ctrl+C, Ctrl+V. Cada contrato de locação tem sua identidade.
cada contrato de locação tem sua especialidade. Nesse caso, coloquei os considerandos. Considerando que foi o pretendente ao inquilino, então, considerando que foi o inquilino que sugeriu a pagar o aluguel antecipado. Coloquei isso no contrato, que é justamente para me defender de uma possível ação judicial depois. Deu para entender? Concordam comigo, então, que existe essa diferença de exigir e oferecer? É uma escolha. E aí eu jogo para ele a responsabilidade. Me manda um e-mail fazendo essa proposta de pagar antecipado. Vamos colocar aqui no contrato, que fica melhor para você, pagando antecipado por conta do preço. E aí, pessoal, eu me excluo de qualquer responsabilidade. E é isso que faz a diferença, certo? De um advogado que não tem especialidade no direito imobiliário para aquele advogado que tem especialidade no direito imobiliário. Infelizmente, Paulo, mas tu está fazendo isso, mas para você advogar na área trabalhista, você tem que saber. Você está lidando ali com o patrimônio de um cliente, independentemente seja reclamante ou reclamado. Da mesma forma, é o imobiliário. Da mesma forma, o imobiliário. Certo? Deu para entender? Diferença entre exigir e oferecer? Fui claro? Das garantias. As garantias estão previstas no artigo 37 da Lei de Locação. No contrato, artigo 37, no contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia. Primeira, inciso 1, caução. Inciso 2, fiança. Inciso 3, seguro de fiança locatícia. E inciso 4, cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Esse último, pessoal, eu nunca vi ninguém utilizar, sendo bem sincero. E como eu falei no começo do nosso bate-papo, o Secov do Rio de Janeiro fez uma pesquisa para saber quais são as garantias mais utilizadas nos contratos de locação. E a campeã ainda é o fiador. Eu não trabalho muito com fiador, isso depende de imóvel para imóvel, certo? Eu vou trazer algumas dicas aqui para quem trabalhar com o fiador colocar no contrato, certo? Mas eu não gosto muito de trabalhar com o fiador. Depende do fiador, certo? Dizem que você ser fiador é o primeiro passo para quebrar uma amizade ou quebrar uma família, né? Já dizia o Provérbios, não seja fiador. E aí, pessoal, vamos falar aqui, só dar uma breve explanada aqui em relação à caução. Pessoal, a lei de locação, ela diz que você só pode exigir 3 meses de aluguel. O que eu vejo aí nas imobiliárias... Exige 6, né? Tem imobiliária que exige 6. Tem imobiliária que exige 5. Certo? Diga lá a tua pergunta. Como é teu nome e a tua pergunta? Edmar. O Edmar, diga lá, Edmar. Essa modalidade que estão costumando agora utilizar, que é seguro fiança. Ela é legal assim ou pode ser alguma parceria de alguma unidade, algum tipo? Porque a imobiliária normalmente, algumas não exigem seguro fiança para você colocar o imóvel. Pronto, para quem está acompanhando a gente pela internet, o Edmar perguntou se o seguro fiança ele é legal, se ele realmente pode trazer uma segurança, né, para garantia, e se está sendo utilizado, né, no mercado imobiliário. Enfim, o seguro fiança está aqui, tá? No inciso 3 do artigo 37, ou seja, ela é legal, tá? Está começando a ressurgir, ainda não é aquela garantia que geralmente o pessoal utiliza mais. Hoje ainda, o que se utiliza mais é o fiador e a caução, certo? E o seguro-fiança tem alguns problemas em relação à própria seguradora. Às vezes, você tem que saber qual seguradora você vai contratar. Tem muitas seguradoras que no início do contrato de locação, elas lhe recebem sorrindo. E quando você precisa, elas fazem maiores pretextos para resolver aquele determinado ponto, certo? Então, o que eu estava falando é em relação à caução, que a nossa lei, ela diz que ela tem, a imobiliária, o administrador do imóvel, só pode pedir até 3 vezes o aluguel. O que a gente vê na prática, Edmar?
A gente vê na prática o pessoal pedindo 6. Além do aluguel, estão pedindo condomínio, IPTU. E a lei é muito clara. Ela diz 3 meses do aluguel. Porém, eu vou tecer meus comentários que realmente eu trabalho de acordo com a lei. Mas 3 meses de aluguel realmente é pouco para dar uma garantia. Estou falando aqui de imóvel, depende. Você pode alugar um imóvel que seja só sem mobília. Aí você depois pega um imóvel com mobília, com ar-condicionado, com vidro, com uma cristaleira, com alguma coisa. Então acaba sendo 3 meses muito barato, certo? Isso ainda acredito que, não sei, mas seria um ponto crítico meu em relação à lei. E um outro caso que o pessoal, geralmente eu vejo na prática fazendo, é pedir 2 modalidades de garantia. Pedir a caução e pedir um fiador. Pedir o seguro-fiança e pedir a caução. Isso é uma contravenção penal. A nossa lei, a Lei 8245, ela, além de falar do direito material, ela fala também do direito penal. Viu, Sinfônia? Ela fala também do direito penal. Está no artigo 43 e artigo 44 da nossa lei. E vou dizer mais. Essa lei é tão complexa que ela fala do direito material, fala do direito penal e fala do direito processual. Ela é leiga e ela ainda coloca as disposições gerais das 4 ações, que é a ação de despejo, ação de consignação, ação revisional e a renovatória. Vocês conhecem alguma outra lei que fala de tudo isso, que abarca tudo isso, tanto o direito material, o direito processual, o direito penal? Eu não conheço. Então essa lei, um dos autores da lei, o Silvio Capanema, eu recomendo a leitura para quem está entrando nessa área, certo? Recomendo a minha leitura também. Mas ano passado eu fiz um livro com a autoria com meu pai falando da parte da ótica do corretor e eu falando da ótica do advogado. Tá? E, enfim, é algo bem didático, tá? Então pronto, pessoal. Em relação à fiança, a figura do fiador, eu trouxe alguns pontos aqui para debater com vocês. Hoje em dia, como a gente falou aqui, quando a gente começou a falar sobre a fiança, hoje em dia a fiança está muito desgastada. Ninguém acredita mais na fiança. Por que ainda é a garantia mais utilizada nos contratos de locação? Simples. Porque é a mais barata. Basta do contrato de locação uma caneta e uma assinatura. Diferente da caução, diferente do seguro-fiança, diferente do título de capitalização. Título de capitalização, certo? Então, a fiança ainda é muito utilizada por ser a forma mais barata, não gera nenhuma despesa para as partes, principalmente para o inquilino, certo? Vai gerar um desfazimento de amizade futuramente, mas a priori seria a garantia mais gratuita, vamos dizer assim. E aí eu trouxe alguns pontos para vocês sobre o fiador. Tá? Súmula 332 do STJ, certo? Que diz: a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica ineficácia total da garantia. Ou seja, pessoal, se você for atrás de um fiador, tem que ter a assinatura ou do marido ou da esposa daquele fiador. Se não tiver a assinatura do marido ou da esposa, do cônjuge, vai ter uma ineficácia daquela garantia, certo? Mas isso aí é muito básico. Vamos aprofundar um pouco mais. Quando é união estável, que não tem nenhum papel escrito, e o fiador se omite em falar, é justamente que ele sabe dessa súmula. E aí ele se omite em falar porque ele sabe. E depois que tiver um problema, ele não pode ser acionado, porque ele não teve a autorização, não teve a assinatura do companheiro, no caso de união estável. Você, como advogado do locador, o que você deve fazer? Você pede uma prova para ele se incriminar.
Se ele for solteiro, você pede uma declaração que ele está solteiro e não está em união estável. É difícil? É. Mas você está protegendo o seu cliente. Você está ali por conta do seu cliente? Você tem que proteger o seu cliente de todos os furos. O contrato, pessoal, o contrato bem feito, não é aquele contrato que tem as partes, o objeto, o valor. Isso aí é o macaco da NASA faz. Você tem que ir mais além. Você tem que dar proteção ao seu cliente. O seu cliente não pode ter nenhuma preocupação. Você é o especialista. Você foi pago, justamente pago para dar a confiança, para dar proteção ao seu cliente. Então, se for fiador, é fiador? Então pronto. É casado? Primeira pergunta que você faz. É casado? Não sou casado não. Dá aquela, olha para baixo. Não sou casado. Esse é a união estável. Deixa eu ver teu Facebook. Deixa eu ver teu Instagram. Hoje em dia tudo é fácil. Mas tem um nego que não posta nada e tal, justamente para embananar o pessoal. Mas aí você pede uma declaração. Pede uma declaração. Dá uma declaração que você não está em união estável. Ah, que coisa horrível. Coisa horrível é outra coisa que vai acontecer no final do contrato se esse negócio não tiver. Depois eu falo para vocês como é que um amigo do meu pai pede a assinatura de despejo dele. Mas só depois. Vai ser fiador. Então, pessoal, primeira coisa, eu coloco é casado, é fiador também. A gente está pensando aqui, quando a gente fala, Paulo, mas tu é muito rigoroso. Pessoal, a gente está pensando aqui, a gente pode estar pensando um aluguel de R$1.000, R$1.500. Vamos pensar um pouquinho mais. Vamos colocar um aluguel de R$30.000, um ponto comercial, 50 mil, 100 mil. Vamos pensar um pouco mais. Você tem que dar proteção. Você não está lidando com aluguel de R$600, R$700. Pode até ser. Mas nas aulas a gente coloca justamente para você se garantir em qualquer tipo de contrato. Vamos pensar grande. Vamos pensar num contrato aí de 30 mil, 40 mil. Você pode. Só o que tem agora é farmácia abrindo todo esse ano. Não é possível que você não vai conseguir um aluguel. Consiga. Coloque como meta de vida. Antes de passar o Roberto Carlos no final do ano, você coloca essa meta. Uma farmácia. Seja ela Extra Farma, Pague Menos, Drogazil. Tudo. Ou academia. Está abrindo também a academia. Açaí, bota alguma... Mas bote meta. Vamos alugar. Certo? Então, pessoal, em relação... É casado? Vamos lá. Assinatura. Para assinatura, para autorizar? Não. Vai ser fiador também. Coloca para ser fiador. Pessoal, quem está de boa fé é do início ao fim. Você já vê logo. Quem está de boa fé. Certo? Um outro ponto que eu quero falar para vocês é o benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? É o direito que o fiador tem de exigir primeiro do devedor. Numa execução ou numa cobrança, certo? Geralmente os contratos, existe esse benefício de ordem. O inquilino está devendo, aciona o fiador e o fiador diz, benefício de ordem. Primeiro tem que acabar os bens do inquilino para depois vir para o meu. É? Pois no nosso contrato, certo? Coloquei aqui, dica, não sei se vocês estão conseguindo ver quem está mais aí atrás. O fiador deverá assinar o contrato de fiança e renunciar ao benefício de ordem. Tem que renunciar ao benefício de ordem. Mas não, então você não tem condições de ser fiador. Né? Então vamos para outro tipo de garantia. Mas o que eu tenho que dar aqui é proteção. Pessoal, eu estou fazendo algo ilegal? Estou fazendo tudo de acordo com a lei. Tudo de acordo com a lei. Todos os meus contratos, pessoal, eu faço de acordo com a lei de locação. Que é justamente para dar segurança ao locador e ao locatário.
Eu não estou pedindo algo a mais, não. Agora eu tenho que dar uma proteção a esse contrato de locação. Como eu falei, o advogado, ele não vai fazer um contrato prevendo o básico. Ele vai ver prevendo os erros. Bom, Diga lá. um questionamento. Com relação à própria súmula 332 da STJ, diz a fiança prestada sem autorização de outros bens implica a inexistência total da garantia. Certo. Meu questionamento aqui, temos a senhora, o senhor Francisco e a dona Maria, idosos, digamos assim, e ele precisa da autorização evidentemente de dona Maria. Porém, dona Maria tem algum tipo de debilitação, incapacitação, né? Física, mental, enfim. E ela tem como seu curador o seu próprio marido. E aí eu fico nesse questionamento para a própria questão de autorização da locação. Como seria feita a questão da assinatura, já que ela não poderia ser um ser ciente? Boa pergunta. Como é teu nome? Tiago. Tiago. Tiago me perguntou, pessoal que está nos acompanhando aqui na internet, em relação à súmula 332, que a súmula diz que precisa da autorização. Se for casado, precisa da autorização do cônjuge. Porém, no exemplo dele, o cônjuge, um dos cônjuges, encontra-se em estado de incapacidade absoluta, né? E quem é o curador é o próprio marido. Como é que fica nesse caso? Nesse caso, você junta a declaração de curador do marido junto ao contrato de locação. Certo? Deu para entender? Beleza? Então, pessoal, em relação ao fiador, são esses dois pontos que eu queria trazer para vocês. Certo? Primeiro, se for casado, coloque o cônjuge, ou o Francisco ou a Maria, para ser fiador também. Certo? E, em relação ao benefício de ordem, coloque uma cláusula em que ele renuncia esse benefício de ordem. Pessoal, um processo dura muito. Agora, imagine um processo que não deu em nada, no inquilino, e aí você tem que entrar contra o fiador. Quanto tempo? Vamos pensar em aluguel caro. Não vamos pensar nos R$600, não. Vamos pensar em aluguel caro. Olha o prejuízo. Certo? Então vamos se precaver. Oi? No caso do cônjuge. Fiador ainda? Fiador. Vou voltar para o pessoal. Não tem o marido possui uma renda compatível, né, para ser o fiador, porém a cônjuge não tem. Há impedimento? Já? Não. O Elson, mais uma vez para o pessoal aqui do Direito Favorável que está nos acompanhando pela internet, mas perguntou se um dos cônjuges não tiver rendimento, patrimônio, se há algum impeditivo. A lei não traz nenhum impeditivo, certo? Que pode... O que acontece? É a sua apuração. Quando você for fazer essa apuração, você que é o advogado do locador, tá? Você vai ter que fazer todo um apanhado, tá? Se o fiador não tiver bens, você vai querer ele como fiador? Qual a garantia que vai ter? Nenhuma. Se chegar um inquilino para você, você também vai ter que ver como é que está o SPC, Serasa, os processos. Você tem que analisar tudo isso. O Sinfrônio aqui praticamente trabalha lá no imobiliário. Quando chega um inquilino, o Sinfrônio, veja aí se está tudo certo ou não. E vou só colocar aqui um exemplo, que é o do avô da minha namorada. O avô da minha namorada, ele aluga algumas casinhas, certo? E o jeito dele de consultar o inquilino é pelo olho. Ele é aquele senhor, já bem bruto e tal. E chegou um rapaz, vou contar essa história só a título de curiosidade. Chegou um rapaz buzinando lá na casa dele. E o senhor, ele deve ter seus 130 e poucos anos. É o seu Osório. Quando chegou na casa dele, essa pessoa já foi logo buzinando com a moto. Aí o homem já fica pé da vida porque ele não quer buzina na casa dele.
E o cara perguntou, opa, tudo bem? A gente começa sempre com oba, né? Oba, oba. O cara falando, eu soube que você tem umas casas para alugar. Aí ele fala, tem e não tem. Aí o cara, como assim? Aí ele, pra quem é? Aí o cara, é pra mim. Tem não. Então esse é o tipo que ele traça, pelo olhão. Mas é muito interessante a gente ver o SPC, Serasa, não só do inquilino, mas como do fiador também. Depois você coloca uma pessoa para garantir aquele aluguel que não possui nenhum bem. Qual vai ser a garantia? O nome já diz, é garantia. Ele não vai ter nenhuma garantia se ele não tiver bem, certo? Então a gente tem que observar isso aí, tá joia? Em relação ao direito de preferência. Pessoal, você que é advogado do inquilino, certo? Você tem que colocar essa cláusula aqui. Quando a gente vê na faculdade, a gente fala o direito de preferência. Ah, o direito de preferência é se eu for vender, eu tenho que dar preferência para você. E pronto. A gente aprende isso na faculdade. Porém, há um buraquinho mais embaixo, em relação ao direito de preferência. Certo? O direito de preferência está no artigo 27. Vou dar uma lida superficial e vou dizer quais são os requisitos. Será que é só mesmo ter uma cláusula de direito de preferência que você vai ter o direito de preferência? Vamos ver. Artigo 27. Ele fala, no caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação de pagamento. Agora vem a parte importante. O locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com o terceiro, devendo o locador dar-lhe conhecimento, mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Ele está falando que a gente sabe. Se eu sou o proprietário e o meu inquilino é o Elson, certo? Se eu for vender, eu faço uma notificação, Elson, estou vendendo o imóvel por R$100.000, certo? Pagando à vista, e tal, e menciono todas as observações referentes à venda. Esse é o direito de preferência que a gente aprende na faculdade, muito bacana. Porém, pessoal, a lei, ela nos dá, nos artigos seguintes, alguns requisitos para que você tenha o direito de preferência, certo? Quais são os requisitos? Primeiro, contrato escrito. Ah, Paulo, mas é contrato escrito? Tem gente que faz contrato verbal. Seu pai, o seu Osório faz contrato verbal. Tem gente que faz contrato verbal. Agora o seu Osório, quando vai cobrar, ele coloca só uma pistola aqui. Então, primeiro requisito, contrato escrito. O teu pai que te coisou a ser colorado, né? Não? O seu Grêmio, ela é vascaína. Vixe, Então, pessoal, primeiro requisito, contrato escrito. Primeiro requisito, contrato escrito. Segundo requisito, contrato averbado na matrícula do imóvel. É muito difícil alguém averbar um contrato de locação. Muito. Porém, você averbando, certo? Você vai dar ao seu cliente o direito de preferência para adquirir aquele imóvel. Ok? Tá certo? Outra cláusula muito importante para quem for advogado de inquilino é colocar a cláusula de vigência. Vamos dizer que o Elson fez direitinho e tal, a gente colocou a cláusula de preferência. Não, tudo bem. Se eu for vender, quem vai ter a preferência é o Elson, certo? Mas aí o meu imóvel eu estou querendo vender por 100, o Elson, não, pô, eu não tenho dinheiro para isso. Estou aqui, eu fiz um contrato contigo por 5 anos, eu fiz um contrato contigo por 12 meses, mas eu não tenho interesse em vender, até porque eu quero morar no Rio de Janeiro, Cifrone, quero morar no Rio de Janeiro, já está sendo chamado para dar aula no Rio de Janeiro. Então a minha passagem aqui é muito curta. Agora, por outro lado, eu quero ficar tranquilo no meu imóvel.
Por mais que venda o imóvel, eu já estou te dizendo, eu não quero comprar o teu imóvel, porque minha passagem aqui é bem rápida. Eu quero esse imóvel por 12 meses. Mas eu quero ficar tranquilo. Você coloca a cláusula de vigência. A cláusula de vigência, pessoal, está no artigo 8º. Eu vou dar uma lida com vocês aqui, tá? E aí eu vou depois destrinchar para vocês. Artigo 8º. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com um prazo de 90 dias para desocupação. Até aí. Se está numa locação, eu e o Sinfrônio, certo? Eu vendendo esse imóvel, como é teu nome? Mariana. A Mariana pode denunciar o contrato e dizer assim, Sinfrônio, 90 dias para tu capar o gato, como se diz aqui no Ceará. 90 dias para capar o gato. Só que o Sinfrônio já me falou, Apolo, eu quero sossego. Eu quero ficar aqui tranquilo. Eu não vou querer um imóvel. Pode vender, pode fazer o que quiser. Eu só tenho que ficar aqui uns 12 meses. Eu tenho que ficar aqui uns 6 meses do contrato. Então a gente que está aqui acompanhando o direito favorável já sabe que tem que ter essa cláusula de vigência. E está justamente na segunda parte do artigo. Vou ler novamente para ficar mais fácil a interpretação. Se o imóvel for alienado, certo? O adquirente poderá denunciar o contrato com prazo de 90 dias para desocupação, salvo, pessoal, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência, em caso de alienação, e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Mais uma vez, averbação do contrato de locação. Estão entendendo aí? Estão vendo como é importante a averbação? Por mais que eu venda, no meu exemplo, por mais que eu venda esse imóvel, o Sinfrônio vai permanecer no imóvel, certo? Até o fim do contrato. Não poderá a Mariana chegar e dizer, olha, eu estou denunciando o contrato e você tem 90 dias para sair. Não posso. Porque tem essa cláusula de vigência. Sinfrônio vai ficar morando por 3 meses. Mas quer tranquilidade. Cláusula de vigência. Por mais que venda no 3º dia de contrato de locação, certo? O Sinfrônio vai ficar tranquilo no imóvel por 4, 5 meses, dependendo do contrato de locação, nesse imóvel. Perfeito? Essa é a cláusula de vigência, pessoal. E esses são os requisitos que muitas pessoas não sabem e não averbam. Lembre-se, eu não estou falando aqui de imóvel de aluguel de R$600. A gente está falando aqui de imóvel, preço lá em cima. Então vamos colocar aí 50 mil, 40 mil, 30 mil. Imagine que é um prejuízo para o seu cliente inquilino. Assim que ele entra, não tem a cláusula de vigência, ele fez um contrato de 30 meses, com 1 mês o proprietário vende. E aí? Com 90 dias ele pode tirar. Só que ele está acompanhando atentamente o direito favorável, está acompanhando aqui numa quarta-feira à noite essa palestra, tá? Esse bate-papo, na verdade, e ele está sabendo o quão é importante fazer a cláusula de vigência. Tá certo? Vou passar para frente. Novas modalidades de locação. Trouxe para vocês terem uma noção do que está de novo no mercado imobiliário. Vamos lá. Primeiro, locação relâmpago. O que é essa locação relâmpago? O próprio nome diz. Como foi que surgiu a locação relâmpago? Veio por esses aplicativos. Airbnb, Quinta Andar, lá em São Paulo, né? Em que você aluga o imóvel. Qual o problema disso aí? Você aluga o imóvel por um período de 2 dias, você vai passar umas férias, 3 dias, 5 dias. Pessoal, a lei de locação, ela prevê um prazo máximo para a locação por temporada, que é 90 dias. Mas não prevê um prazo mínimo. Ela não fala, eu posso alugar um imóvel por 1 dia? Posso.
Posso alugar um imóvel por 12 horas? Posso. Aí um cara lá na pós-graduação, posso alugar um imóvel por 2 horas? Pode. Para qual finalidade eu poderia alugar por 2 horas, meu amigo? Existem locações de 2 horas que ficam permanentes em todo o resto das nossas vidas. Tá entendendo? Pode. Pode, muito bem. Mas em relação à locação relâmpago, como é que, o que está trazendo de polêmica na jurisprudência, nos nossos tribunais, certo? O que está trazendo? Pessoal, como eu disse, a locação relâmpago surgiu por conta desses Airbnb, tá? O legislador, na época que fez a lei, ele jamais imaginaria que teria gente que quisesse alugar por 2 dias, por 1 dia, por um final de semana. Isso era coisa de hotel, isso era coisa de pousada. E ultimamente está vindo esse tipo de locação. Você pega Golfville, você pega apartamentos na Praia de Iracema, você pega apartamentos na Beira-Mar, que há esse tipo de locação. E qual é o problema que vem? Muitos condôminos reclamam pela falta de segurança, certo? A característica marcante desse tipo de locação é a celeridade. Um dia está uma pessoa, outro dia já está outra pessoa, então tem uma rotatividade acelerada. E isso traz prejuízo para determinados condomínios, certo? Em relação à segurança, em relação ao sossego. Muitos casos são pessoas que estão passando férias aqui. Então não está nem aí para o descanso dos outros. Quando a gente está de férias, a gente coloca para dormir para depois. Já vi casos de condomínio que tinha nas filmagens gente correndo pelado pelos corredores. Ah, você está falando isso? Sim, não é problema. Acontece. Então, e aí surgiu duas correntes. Vou já abrir tua pergunta. Já foi? E aí aconteceu de surgir duas correntes. A primeira corrente que diz que é perfeitamente possível fazer esse tipo de locação com 2 fundamentos. Primeiro, direito de propriedade. Posso fazer com o meu imóvel. Se eu quiser locar, eu posso locar. O outro fundamento, pessoal, é referente ao quê? A lei de locação ela não prevê um prazo mínimo. Então eu estou seguindo a lei. Se ela não prevê, então eu posso. Já outra corrente, certo? Que é capitaneada por síndicos apavorados, dizem que isso é constrangedor, certo? A fundamentação é o abuso do direito de propriedade. Já está usando essa propriedade de uma forma abusiva e nociva. Teve um advogado no Rio de Janeiro que conseguiu que o condomínio não alugasse mais por esse tipo de locação, que é o bed and breakfast. É o cara que só vai dormir, tomar café e já vai embora. Vamos lá. Qual foi a fundamentação desse advogado? Existem condomínios e condomínios. Uma coisa é eu locar um apartamento por um final de semana ali no Golfville. São 80 blocos, cada bloco com 3 por andar, enfim, é uma eternidade. E há condomínios que são pequenos. Às vezes é um prédio de 5 andares, 2 por andar, e todos os vizinhos se conhecem. Todos os vizinhos se conhecem. Então, nesse caso específico, era um apartamento desse jeito, era um edifício desse jeito. E que isso estava trazendo transtorno aos condôminos. Porque todos se conheciam, mas vinha aquela barulheira, vinha o sossego. Fora isso, tem um gasto com energia, não só da unidade autônoma, mas gasto da energia da área comum, água da área comum, segurança. E aí eles conseguiram. Porém, esse tipo de caso ainda não chegou ao STJ, certo? Não chegou ainda. Estou gravando, a gente está
nessa aula. Dia hoje, 24 de abril, certo? Por isso que eu estou falando. Depois vamos ver. Mas é interessante eu ressaltar isso. E a corrente que está prevalecendo até então, certo? É que não há um impedimento. Pode locar, tá? Então, mas isso, pessoal, vai ter muita discussão ainda. E eu achei interessante trazer aqui para vocês como uma forma de bate-papo. Tá certo? Na convenção pode estipular a proibição? Convenção? Pode. Se todos estiverem de acordo, né? Mas nesse caso, o de propriedade nesse caso, sobre Pronto. É justamente isso. Teu nome é o? Edmar. O Edmar está perguntando se tiver na convenção. É justamente isso, o Edmar, que está se debatendo. E por isso que ainda não teve nenhuma corrente, uma corrente majoritária, vamos dizer, dos tribunais. Ainda aquela está sendo muito discutido, principalmente nas comissões de direito imobiliário, enfim, tá certo? Um outro tipo de contrato, pessoal, é o build to suit. Acho melhor eu não conceituar, acho melhor eu exemplificar, para ficar melhor a didática, tá certo? Vamos dizer, pessoal, uma grande empresa quer montar uma filial. Vamos imaginar, vamos pegar um exemplo de uma farmácia, para ficar interessante para a gente. Vamos colocar um exemplo de uma farmácia que quer montar a sua filial em outro ponto. Antes, o que essa empresa tinha que fazer? Primeiro, comprar o terreno. Depois, fazer um projeto. Terceiro, contratar uma construtora para fazer aquele imóvel naquelas características. E depois teria que se instalar naquele imóvel. Não é isso? Hoje, o que é que o pessoal está fazendo? Hoje, vamos atrás de um investidor. O investidor pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Geralmente é pessoa jurídica, é um fundo de investimento, certo? E a empresa chega para o investidor e diz o seguinte: seu investidor, eu quero que você compre esse terreno, construa esse tipo de construção e faça desse tipo de arquitetura, que depois eu vou alugar para você. Eu vou ser o seu locatário. Esse é o build to suit. É construído para alugar. Certo? Apolo, mas qual é a vantagem? A vantagem para o inquilino do build to suit? Ora, ele vai simplesmente ter um imóvel todo do modelo que ele quer, sem gastar um centavo. Sem gastar um centavo. Tá, mas qual é a vantagem para o locador, o investidor? A rentabilidade do aluguel. A rentabilidade do aluguel. O segredo desse tipo de contrato, pessoal, está no prazo. No prazo. Geralmente, esses contratos são de 20 anos, 25 anos. Para fazer esse tipo de contrato não é para amador. Tá? Esse tipo de contrato, eles requerem uma equação econômico-financeira altamente sofisticada. O investidor vai ter que calcular o que ele gastou e vai ter que colocar também o seu lucro. Lógico. Certo? Tu tinha uma pergunta? Era isso? Então, o segredo desse contrato, pessoal, é o prazo. Se faz por menos de 20, 25 anos. Certo? E o que aconteceu? Os advogados, o pessoal dos investidores, esses investidores, viram que a lei trazia alguns riscos. Trazia alguns riscos para eles, investidores. Primeiro, o artigo 4º da lei de locação. O artigo 4º da lei de locação, ele diz o seguinte, que o inquilino tem o direito potestativo de rescindir o contrato na hora que ele quiser.
desde que pague a multa, certo? Desde que pague a multa proporcional ao período já utilizado. Ora, vamos lá, pessoal. O investidor fez um contrato de locação por 25 anos, o aluguel de 100 mil reais, certo? Um aluguel de 100 mil reais, tá certo? E depois de 5 anos, o inquilino, com base no artigo 4º, diz o seguinte: olha, depois de 5 anos, o contrato é de 25 anos, e o inquilino diz: olha, eu vou rescindir o contrato, mas não se preocupa que eu vou pagar a multa contratual, que geralmente é de 3 meses de aluguel, tá? Não é previsto em lei, porém, a jurisprudência já adotou sendo 3 meses de aluguel. Pessoal, ele pagando essa multa, não vai pagar nem um portão do empreendimento construído. Vai ser um elefante branco. Por quê? Porque aquele imóvel foi construído exatamente, vamos dizer no nosso caso, para a farmácia. Vamos imaginar uma drogazil, certo? Dá para colocar uma academia depois? Não dá, é pequeno. Então, pessoal, aquele imóvel foi construído para aquele inquilino específico. Se ele quebrar o contrato, ele vai ficar com um elefante branco. Se ele disser, não, eu pago a multa não vai dar nem para cobrir os gastos, ele vai ter um prejuízo imenso. Então, esse é um ponto, que os fundos de investimentos colocaram, ficaram recuados, certo? E o outro ponto, em relação ao artigo 19, que traz a ação revisional. O artigo 19 diz que após 3 anos, o inquilino ou o locador pode entrar com ação revisional. No nosso exemplo, vamos dizer que o aluguel é 100 mil reais. Ele chegou nesses 100 mil reais, o investidor, não foi da cabeça dele, não. Como eu disse, esse tipo de contrato, ele requer uma alta cálculos para ver os gastos, e ele tem que ver depois o lucro que ele vai ter. Agora imagina, ele fez todos os cálculos, toda a equação econômico-financeira que tem que fazer, ajustaram em 100 mil reais, certo? Depois o inquilino entra com a ação revisional após 3 anos e o juiz baixa para 60 mil reais. Outro prejuízo que o fundo de investimento vai ter. Ele não colocou aquele valor de 100 mil reais da cabeça para fora. Teve todo um cálculo, toda uma equação econômico-financeira por trás daquilo ali. Então, os fundos de investimentos acabaram por dar um pé para trás, para não entrar nesse tipo de investimento aqui no Brasil. Porém, esse tipo de investimento, pessoal, esse tipo de contrato, primeiro, ele traz emprego. Segundo, traz impostos. Isso é importante para o Brasil. É o que o governo federal fez. 54A. O que o artigo 54A traz? Em relação ao parágrafo 1º, que é referente àquelas multas, ele diz o seguinte: poderá ser convencionada parágrafo 2º. Em caso de denúncia antecipada, certo? Caso o inquilino quebre o contrato antes do prazo, compromete-se este a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação. Ou seja, se um contrato de locação é de 25 anos, contrato de locação é 25 anos, no nosso exemplo, e se ele quebra o contrato com 5 anos, a multa vai ser de 20 anos de aluguel. Isso é justamente para inibir a pessoa retrair. Teve alguém com a arma na sua cabeça quando foi fazer esse contrato de locação? Eu acho que não. Então, resolveu essa parte. Em relação à ação revisional, é o que o parágrafo 1º fala. Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão.
do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação. Ou seja, pessoal, as partes no próprio contrato podem renunciar à ação revisional. Vocês entenderam aí a dimensão do que é um contrato build to suit? E as alterações que teve? Elcio, tinha uma pergunta? No caso aí você falou em relação ao empresário que tem uma farmácia, né, para abrir uma outra. Pode ser uma pessoa física que não tem nenhum tipo de nome e fazer um tipo de contrato? Pode. O Elcio está perguntando se pode ser pessoa física. Pode. Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Mas geralmente é um investidor. Não, investidor eu entendi. Eu digo o... Locatário? É. Pode. Agora, deixa eu te dizer, esse tipo de locação, build to suit, é só para locação não residencial. Ok? Serve só para locação não residencial. Terminando, vem a polêmica. Esse tipo de contrato ainda está novo, pessoal. Esse tipo de contrato ainda está novo. Os contratos começaram agora. Mas daqui a 20 anos, 25 anos, quando terminar os contratos, como é que vai ser? Para renovar o contrato, nós vamos deixar o mesmo valor? Nós vamos deixar renovar com o mesmo prazo de 25 anos, no nosso exemplo? Isso aí fica uma pergunta que vai ser respondida daqui a uns anos. Eu espero que o Marcelo me chame novamente, o pessoal do Direito Favorável, o Edson e tal, o Eric, me chame para falar mais uma vez disso aqui, que aí a gente vai trazer as respostas. Mas vai ter muita areia ainda para a gente chegar à resolução desse tipo de contrato. Tá joia? Era isso que eu queria trazer para vocês. Foi algo, mais ou menos, um bate-papo, tá, sobre locação. Agradeço demais ao pessoal do Direito Favorável, ao Elson, ao Marcelo, ao Eric, a Patrícia, que não está aqui. Tá? E espero que, mais uma vez, a gente renove. Vamos ter inovações, vamos tentar colocar um curso de Direito Imobiliário na prática, juntamente com o pessoal do Direito Favorável, tá joia? E o que eu tenho é agradecer a vocês numa quarta-feira. Tem alguns que nem são da área de locação, são 9h10, o jogo já ter começado, já começou. Meu Grêmio ganhou ontem, então já está tranquilo. Mas, enfim, muitíssimo obrigado a todos, tá bom? E uma boa noite. Tudo de bom.